Então, nesse aqui, a tabela deles mostra a proporção de cultura positiva por suave nasofaríngeo. Gente, o que é importante vocês fazerem? Fazer um suave. Vai pegar o suave, não é só nasal aqui, tem que ser, ele é mais profundo, lá na região nasofaríngea. Então, por exemplo, pro Mycoplasma bovis, ali é uma região que ele se multiplica mais, é um sítio dele, tá? A região nasofaríngea do Mycoplasma bovis. Por isso, por exemplo, eu quero fazer avaliação para ver se tem ou não tem. Eu tenho que fazer dessa região nasofaríngea. Depois eu vou mandar no grupo um videozinho, não coloquei aqui, mas é um vídeo que explica muito bem, tá? Coloca um animal aberto, como é que pode fazer, tá? E aí, ele fez então dessa suave nasofaríngeo e fez cultura. Olha só, cultura, tá, gente? Então, ele pegou aí desse tratado com antibiótico, olha só, nesse tempo 1. O tempo 1 foi quando ele chegou lá no laboratório, tá? Foi 7 dias antes do desafio. Então, para Pasteurella mutocida aqui, ó, o tratado tinha 2, o controle 1, o tratado aqui 1, o controle tinha 0, de manhema, e de Trueperella piógenes tinha 2, aqui tinha 1. Então, e aqui, olha, no 2 foi coletado um dia antes do desafio, ou seja, ainda não tinha desafiado esses animais. E essa aqui foi a proporção. Você vê que de Mannheim tinha 6 aqui, 5, né? Tá até parecido do controle com o tratado. Aí, no dia 3, esse tempo 3 aqui, é o tempo que é coletado antes do tratamento, quando tinha pelo menos 1 centímetro de consolidação foi observado. Que aí foi quando ele entrou com o tratamento, tá? E se passaram mais de 6 horas desde o desafio. E aí, então, já aqui foi antes de começar com o antibiótico. Então, não tem muita diferença entre usar, né? Você não vê aqui. E aqui, no 4, foi coletado no experimento no dia 14, antes da eutanásia. Então, já com 14 dias. Aí, com 14 dias que a gente percebe aqui que foi um número bem maior, assim, né? De animais tratados com Pasteurella mutocida do que o controle. Por quê? Porque ele realmente inoculou, então ele viu que foi efetivo, ele relacionou isso de fato com a Pasteurella mutocida, porque você poderia falar assim, Júlia, mas a Pasteurella mutocida tá lá. Não, mas de fato, você viu que ali o que essa quantidade de Pasteurella aumentou bastante em relação aqui, ó, ao início dela, tá vendo? Então, aqui tinha 2, foi para 14 o isolamento. Aqui tinha 1, foi para 8, tá? Então, aumentou muito. Ele falou que aumentou cerca de 7 vezes, né? O isolamento de animais positivos para Pasteurella mutocida. Ok. E aqui já é a PCR. O que é o PCR? Então, depois ele foi lá e fez um PCR daquele material. E aí, ele viu também, né, um aumento muito maior só da Pasteurella mutocida. E tem a Mannheimia, tem Mycoplasma, não encontrou. O coronavírus ele já encontrou aqui depois, tá vendo? Já quando estava com 14 dias, que já tinha feito a infecção. E aí é o seguinte, gente. Eu só quero comentar um pouco com vocês sobre essa questão de fazer coleta de SWAB para diagnóstico. Por quê? Porque se você fizer de uma forma meio assim, nossa, aumentou muito, vou fazer o SWAB e vou procurar o que está acontecendo, sem ter conhecimento, essa sua coleta, ela não vai servir de nada, nada mesmo. Vai ser assim, um dinheiro jogado fora. Então, assim, uma coisa muito importante, a gente faz os isolamentos principalmente de material de necrópsia. Muito importante, associando principalmente a lesão, ok? Agora, quando tem um histórico, né, clínico, tem um histórico clínico de uma diarreia escura em um monte de vaca e tal, e aí a gente conseguiu fazer isolamento de coronavírus, né? O coronavírus já é importante você fazer isolamento. Aí do Mycoplasma, você fala assim, olha, eu tô tendo um caso muito crônico, trato, e não tem melhora, então eu tô vendo que os animais estão ficando, muitos animais crônicos, então vamos ver esse Mycoplasma. Mas se isso está acontecendo na sua fazenda, você concorda que você vai ter mais mortalidade? Vocês concordam? Quando tem muito animal crônico? Sim. Sim, não é? Então você vai ter mais mortalidade. Por isso que é importante a gente ter a lesão. E isso aqui depois ela, com 14 dias depois, ela fez a eutanásia desses animais. Essa aqui é só uma necrópsia que ela mostrou.
Então, olha aquela lesão de uma broncopneumonia, tá vendo? Então, aquela lesão fica mais na parte crânio, assim, ventral, mais na parte crânio ventral, essas lesões. É típica, né? Uma consolidação do pulmão esquerdo aqui, e tem uma consolidação pulmonar no médio direito, e aqui tem uma aderência, tá vendo? Na região do costado ali. Então, isso aqui é uma broncopneumonia, ok? E aqui foi em relação à frequência da pneumonia, né? Quando ele via assim, que dava positivo, né? Aqui no score, aquele score clínico, e aqui pelo ultrassom. Então, o que a gente observa? O que mais chama atenção? Que a frequência no ultrassom é o quê? Muito maior, não é verdade? Então, ela é muito maior. A gente já aqui com 12 horas já começa a ver a alteração. Então, por isso que ele é uma ferramenta tremenda, tremenda. E hoje, eu acho assim, todo mundo tem que ter um ultrassom e tem que começar a correr atrás para poder fazer esses diagnósticos. Por quê? Qual que é a tendência? Confinamento, né? Então, pra gente começar até ver, assim, não, que tipo de lesão que tá acontecendo, né, lá no confinamento. Beleza. Outra coisa, confinamento de gado de corte, gado de leite. As vacas, os animais tudo confinado. Hoje, por exemplo, um produtor, o sistema dele é um sistema tropical, e depois, quando desmama, já dali aí já confina. Então ele tá assim, ele fica assim, e aí, vamos confinar? Vamos confinar tudo? E aí, e a questão financeira, você não acha que vai ser melhor confinar tudo? Esse negócio de tristeza, o que você acha? Então eu acho que assim, tem que pesar várias coisas. Eu falei, a frequência menor de pneumonia que tem, mortalidade, de uso de medicamento, é na sua fazenda. É na sua fazenda. Então assim, você tem que ter essa reflexão. A sua mão de obra é uma mão de obra que as pessoas... não é uma mão de obra que tá tão especializada, né? Tá começando. Então, assim, você tem, né, falta gente. Então, é um problema. Volta agora, sai da E aqui, eu só queria mostrar o seguinte. Quando você passa ultrassom no animal, o ar, né, é muito ruim para o ultrassom. Então, ele ali reverbera. Então, aqui a gente está falando diretamente no pulmão. Claro que a gente não vai ver nada passando. Mas ele mostra uma diferença que foi legal, que mostra quando tem uma lesão. Não sei se vocês estão vendo. Aqui tem uma lesão. Vocês estão vendo? Ó, aqui tem uma outra lesão. E aqui tem uma outra lesão. Então, é o seguinte. Quando tá normal, você passa o ultrassom entre as costelas. Tá vendo essa linha aqui? Isso aqui é a mais branquinha. É a linha onde fica a pleura. Então, ela faz assim, ó. Fica assim. E fica um monte de linha horizontal, que a gente chama de linha A. São linhas normais, que chama de reverberação. Então, na hora que você tá passando o ultrassom ali entre as costelas, você está descendo, vai ficar umas linhas assim horizontais, porque, né, o ar não é legal ali para o ultrassom. Mas, quando não tem ar, tem uma área de consolidação ali, o que vai acontecer? Essa área de consolidação ali, tá vendo? Deixa de formar aquelas linhas, olha só. E depois forma, essa, tipo, uma cauda aqui, tá vendo? Após a consolidação. Olha só, uma consolidação aqui e depois fica assim, ó. Não fica aquelas linhas horizontais. Então, aqui... Opa! Aí, beleza. Aí, aqui... Sai da lesão, volta aqui. Olha lá no ultrassom. Aí não tem nada, porque aqui, né, gente? Tô pegando diretamente do ultrassom. Aí, ali já viu, né? A lesão. Não sei se vocês viram. Agora vai vir que vai passar na lesão, olha. Aí passa na lesão, tá vendo? Aqui, ó. Passando na lesão, era muito bonitinho. Passava na lesão, aquela área de consolidação, formando depois essas caudas de cometa após, essas caudas assim, após a consolidação. Tá vendo? Então, assim, e vocês viram o tamanhozinho da lesão? E a gente já consegue ver isso no ultrassom. Por isso que ele é muito interessante. E aí, por que eu coloquei isso aqui? E aqui, por exemplo, foi uma bezerra que foi até agora, nessa semana, a gente foi passar, eu ia examinar as bezerras, e o João já olhou, ele falou assim, eu olhei para aquela bezerra, eu falei, nossa, essa bezerra me chama atenção por causa de parecendo ter um aumento de volume aqui, sabe, nessa região aqui na cabeça. E ela tava babando muito, ele já foi pegar ela, eu falei assim, você já foi pegar porque essa bezerra tá, com certeza vai ter lesão, né? E era uma bezerra que nasceu, aí depois a gente descobriu, pegou o histórico dela, uma bezerra prematura,
né? Tá babando muito. Eu acho que é uma bezerra, sei lá, ela já tinha mais de 30 dias, uma bezerra pequenininha. E ela tava com umas fezes mais liquefeitas. E aí na língua, eu abri a boca dela, falei, por que que ela tá babando? E isso é uma coisa importante. Ó, viu? Ó, olha a necrose ali, ó. A estomatite necrótica. Depois eu coloco o dedo ali, tiro toda aquela necrose ali, fica um buraco ali. Então, vou colocar aqui de novo pra vocês verem. Então, assim, acabou que quando o animal tá babando, e aí a boca dele? O que que tem na boca dele? Esse animal tá babando, tá esquisito. Vamos abrir a boca dele. Aí eu abri a boca dela, não achei nada. Eu abri assim, eu coloquei a língua para um lado, nada. Coloquei a língua pro outro, nada. Eu abri, eu vi o palato lá em cima, nada. Aí quando eu vi embaixo da língua, assim, essa estomatite muito grande. E aqui ela já tinha o quê? Tô apanhando aqui. Então vocês vão ver aqui, ó, tá ali o coração e já tem uma área, tá? Uma área de consolidação. Você não vê aquelas linhas assim paralelas. Então isso aqui já tá tipo assim, já tá consolidado. Então ela já tava com uma área de consolidação importante. Fica parecendo um fígado, sabe? Ali no ultrassom, porque ali já não passa, não tem ar, né? Então consolidou, então aquele lobo ali, né, a parte cranial do lobo cranial já estava o quê? Perdido, né? Já tinha consolidado pelo menos, né? Aí entrou com antibiótico. E essa aqui é de uma vaca. E aqui a gente já vai ver, deixa eu voltar aqui. Toda vez eu fico apanhando aqui. Aqui já tem uma área enorme aqui já também, uma área de consolidação bem importante. E foi inclusive uma situação que a gente fala, será que essa vaca já fez tanto tratamento? Então a gente fala, então olha, hoje eu passei o ultrassom, então vamos fazer um novo tratamento nela. Depois vou lá no outro mês e ela tá com o mesmo tamanho de lesão, tá com às vezes a lesão até maior. Aí a gente tem que pensar se vai valer a pena, porque é um animal que já estava com uma diminuição, né, muito grande ali de produção. Então, o ultrassom acaba funcionando para detectar precocemente a pneumonia. Aí a gente determina a gravidade da lesão e também contribui no tratamento ali, né, na tomada de decisão.